Este é o primeiro episódio do módulo 3. O que aconteceu após a ressurreição de Jesus e o que acontece até hoje. É quase como um livro de aventuras, só que verdadeiro. O vento forte, as línguas de fogo, está a dizer ao leitor judeu, é o sinal da presença de Deus. Esta multidão estava completamente atónita. 3.000 pessoas foram batizadas. Numa única tarde, portanto, é mesmo impressionante. O homem que vinha para prender os cristãos está agora a pregar que Jesus é o Messias. Nós somos também capítulos vivos dos Atos dos Apóstolos. Precisa de ser muitas vezes lida, não é? Os Atos dos Apóstolos. Sim, sim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica. Eu sou o José Pedro e este é o primeiro episódio do módulo 3, que é o último deste percurso. E para marcar este arranque, eu hoje estou acompanhado aqui por duas interlocutoras que já conhecemos deste podcast. E são ambas formadoras e acompanham o grupo de domingo na paróquia de Nossa Senhora da Ariosa. É a Ana e a Manuela. Então, bem-vindas. Começando pela Ana. Olá, Ana. Olá, Zé Pedro. Olá, Manuela. Que bom estar convosco novamente, agora neste formato A3. Começar este módulo 3 vai ser especial. Enquanto os dois módulos anteriores foram mais explicativos da narrativa da Bíblia, agora vamos concretizar a doutrina e a nossa vida em igreja, não é? Sim. E agora passa a bola. Bem-vinda, Manuela. Olá, eu sou a Manuela. É uma alegria enorme estar de volta. Obrigada por este convite e cumprimento também todos os que nos estão a ouvir. Sim, senhor. Então, é a primeira vez que fazemos isto a 3. Hoje fazia mais sentido que nunca, porque vamos falar de igreja. 3 já é uma pequena comunidade. Mas antes de entrarmos no episódio 2, vale a pena contextualizar o que já percorremos. Então, neste podcast fazemos uma espécie de grande viagem pela revelação de Deus à humanidade, desde o início dos tempos até hoje, e fazemos isto em 3 módulos. Então, Manuela, consegues fazer um breve resumo do primeiro módulo? Sim, claro. O módulo 1 respondeu à pergunta: o que aconteceu antes de Jesus? A figura central foi Deus Pai, o Criador de tudo. Vimos como ele escolheu revelar-se a uma família, começando por Abraão, e depois a um povo inteiro, Israel. Foi uma caminhada no Antigo Testamento. Exatamente. E agora, Ana, podes tu resumir o que veio a seguir, por favor? Claro. Então, no módulo 2, tentamos responder à pergunta o que aconteceu quando Jesus veio ao mundo. Neste segundo módulo, a figura central é Deus Filho, ou seja, Jesus de Nazaré, o Deus que se fez homem para ser o nosso Salvador. Percorremos durante este módulo a sua vida pública, os milagres, os ensinamentos, as parábolas e depois a paixão, a morte na cruz e a gloriosa notícia da sua ressurreição. Seguimos estes acontecimentos através da narração dos 4 evangelhos e foi um percurso que nos deixou a todos, falo por mim e penso que por todos, muito tocados. Foi mesmo, sobretudo ali aquela reta final é tocante. E agora, como vemos, estamos no módulo 3. E a pergunta que se coloca é o que aconteceu após a ressurreição de Jesus e o que acontece até hoje. E aqui a figura central é Deus Espírito Santo, aquele que normalmente chamamos de santificador, porque é ele que age na comunidade dos seguidores de Jesus que chamamos Igreja e que atua de modo especial através dos sacramentos. Já lá iremos mais à frente. Hoje vamos explorar o início desta história que está narrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Ana, podes apresentar-nos este livro, por favor? Sim, com muito gosto. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do terceiro Evangelho, e é de certa forma um segundo volume deste Evangelho. Os Atos contam o que Jesus continuou a fazer e a ensinar após a ressurreição através dos apóstolos animados por este Espírito Santo. É um livro cheio de ação, de viagens, de milagres. É mesmo uma leitura apaixonante, sem dúvida.
Sim, é verdade. É quase como um livro de aventuras, só que verdadeiro. Pois é. Há personagens fortes, há momentos de tensão, há reviravoltas e, acima de tudo, há esta convicção crescente de que o Espírito Santo está mesmo a agir naquela história. É isso mesmo, Manuel. E recordando que a nossa base neste percurso é sempre a tradição apostólica, o que no fundo significa que os apóstolos foram as primeiras testemunhas de Cristo e nos deixaram um legado nos livros do Novo Testamento e também na tradição oral que passou de geração em geração na Igreja. Agora vamos situar-nos no tempo. Portanto, falamos da ressurreição e 50 dias após esse facto tivemos a ascensão e estamos aí. Depois destes dois grandes momentos, os apóstolos estão em Jerusalém, tal como Jesus lhes pediu. E vai acontecer algo que vai transformar tudo. Ana, o que é que acontecia por estes dias em Jerusalém? Sim, nesses dias acontecia a festa do Pentecostes, que era uma das 3 grandes festas anuais de peregrinação do calendário judaico. Esta festa acontecia precisamente 50 dias depois da Páscoa. E, aliás, a palavra Pentecostes provém do grego e significa exatamente 50. Era a festa que celebrava a entrega da lei por Deus a Moisés no Monte Sinai. Tinha também uma vertente de festa agrícola, de ação de graças pelas primeiras colheitas do ano, chamada também Festa das Semanas ou Festa das Colheitas. E por isso, naquela época do ano, Jerusalém tornava-se uma cidade cosmopolita, enchia-se de peregrinos judeus vindos de toda a diáspora, desde o Egito à Pérsia, à Roma, à Grécia, à Líbia, todos os cantos do mundo então conhecido. Sim, e se me permitem sublinhar, essa nota vai ser mesmo muito importante a seguir. Ou seja, no que toca a este ambiente de línguas diferentes, rostos diferentes, é um cenário que eu consigo imaginar de forma muito viva. A cidade cheia, barulhenta, o templo a funcionar em pleno, os vendedores nas ruas, as famílias reunidas. É assim que imagino esta cena. Sim, e no meio de toda esta agitação, os apóstolos estavam reunidos naquela casa que se chama o Cenáculo. Foi a mesma casa e a mesma sala onde tinham celebrado a última ceia. Então eles estavam a orar, todos juntos, fechados no cenáculo. E de repente acontece algo completamente inesperado. São Lucas diz-nos que de repente veio do céu um ruído, como de vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram-lhes línguas como de fogo, que se foram dividindo e pousando sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia a faculdade de se exprimir. Ana, o que é que aqui São Lucas quer dizer com estas imagens tão fortes? Pois, São Lucas está a falar deliberadamente na linguagem do Antigo Testamento, recorrendo a imagens, o vento e o fogo, que são 2 dos símbolos mais poderosos da presença de Deus descritos na Bíblia. Se pensarmos bem, foi no fogo que Deus falou com Moisés, na sarça ardente, quando pela primeira vez o interpelou. Por outro lado, no Monte Sinai foi também com o fogo e o trovão que Deus se fez presente para entregar a sua lei ao povo israelita. E foi também numa coluna de fogo que a presença de Deus habitou no tabernáculo. Portanto, quando São Lucas descreve o vento forte, as línguas de fogo, está a dizer ao leitor judeu: reconheces isto? É o sinal da presença de Deus. Mas há uma diferença muito importante, não é? Ou seja, no Antigo Testamento havia um único pilar de fogo que pairava sobre o tabernáculo. Mas aqui as línguas de fogo separam-se e pousam sobre cada pessoa individualmente. Isso é diferente e parece ter um significado distinto, não achas, Ana? Pois é, parece-me que é precisamente o argumento central que Lucas está a tentar apresentar. No Antigo Testamento, Deus habitava num lugar físico, o tabernáculo, e depois no Templo de Jerusalém. Havia um único sítio sagrado, os judeus tinham que se dirigir a Jerusalém para prestarem culto a Deus, porque era o lugar onde ele habitava. Mas os profetas do Antigo Testamento também tinham prometido que isso iria mudar. Joel tinha mesmo anunciado que um dia Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne.
E Ezequiel tinha falado de um novo coração e de um novo espírito que Deus colocaria dentro das pessoas. E vemos agora como isto se cumpre no Pentecostes. Cada discípulo torna-se um templo do Espírito Santo. Portanto, a presença de Deus deixa de estar num edifício e passa a habitar nas pessoas, o que é muito bonito. Sim, isso é uma ideia teologicamente forte e, digamos, revolucionária, não é? Mesmo. Portanto, podemos pensar que cada cristão que agora recebe o Espírito Santo é um templo vivo de Deus, pela presença deste Espírito. Traz, naturalmente, implicações enormes para a forma como cada pessoa se vê a si própria e como vê os outros, não é? Sim. Mas a manifesta confirmação do que o Espírito foi mesmo recebido é imediata, ou seja, os apóstolos começam a falar em línguas que não conheciam antes e aquele cenário que a Manuela pintou aqui dos peregrinos de todas as nações começaram a ouvi-los cada um na sua própria língua. Manuela, quando lemos esta passagem parece que nos vem à memória outra passagem do Antigo Testamento, não é? Verdade. Ao ouvir falar de diversas línguas, somos transportados para o episódio da Torre de Babel, no livro de Gênesis. A Torre de Babel representa o momento em que Deus confundiu as línguas dos homens como resposta à sua arrogância, ou seja, os homens quiseram ser como Deus e o resultado foi a fragmentação da comunicação humana e a dispersão. Babel é, assim, o símbolo de incompreensão, de separação. E agora no Pentecostes, o Espírito Santo faz o caminho inverso, concede o dom de comunicar em todas as línguas, para que as pessoas de nações diferentes se possam compreender. É mesmo uma inversão perfeita, não vos parece? Pois é, o Pentecostes é o anti-Babel. Exatamente. No fundo é a reunificação da família humana dispersa e o Papa Bento XVI, em 2008, falava sobre isso mesmo. Ele dizia: este é um sinal de que a dispersão babilónica, fruto da soberba que separa os homens, é ultrapassada no espírito, que é a caridade e que dá a unidade na diversidade. Fim de citação. E há um outro aspecto ainda mais profundo aqui. O plano de Deus foi sempre usar a família de Abraão para trazer paz e justiça a todas as nações, mas as tribos de Israel tinham-se dispersado pelo exílio e o povo continuava fragmentado e à espera. No Pentecostes, representantes de todas estas nações estão de facto reunidas em Jerusalém. São apresentados ao Messias ressuscitado e podem começar a ser o povo restaurado de Israel, mas agora um povo verdadeiramente universal, que abraça todos os povos da terra. É verdade. E podemos imaginar que esta multidão, perante esta cena extraordinária, estava completamente atónita ao ver estes apóstolos, homens simples, pescadores, provavelmente nem sequer sabiam escrever, e que de repente começam a falar em tantas línguas. Então, muitos da multidão dizem que eles devem estar bêbados. E é São Pedro que toma a palavra para explicar o que está a acontecer. É o primeiro discurso público dos Atos e é um discurso notável, não é, Ana? Podes explicar-nos o que é que Pedro diz a seguir? Pedro começa por pôr a coisa em pratos limpos e dizer muito claramente que o problema ali nada tinha a ver com bebida, porque ainda era bem cedo na manhã. E justifica que o que estão a ver é o cumprimento da tal profecia de que falei há bocadinho, do profeta Joel, e, portanto, direciona o seu discurso para tentar mostrar àquelas pessoas que estavam a ver a história da salvação a acontecer. Ele vai depois explicando que Jesus era, no fundo, ungido por Deus, como o provaram todos os prodígios, todos os milagres e sinais que ele tinha realizado durante a sua vida, e põe o dedo na ferida sem papas na língua. Ele diz: saiba, pois, toda a casa de Israel com absoluta certeza que Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus, a quem vós crucificastes. Conclui dizendo que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele, Pedro e os restantes apóstolos são testemunhas disso. Sim, é bom sublinhar que Pedro fundamenta tudo isto nas Escrituras, que aquele povo judeu conhecia de cor e salteado, não é? Portanto, não é um discurso de invenção nova, é um discurso de cumprimento de promessas antigas.
Sim, isso é muito bem visto, Manuela. Ou seja, este Pedro e os outros amigos não estão a inventar. Estão a tentar convencer os outros desta boa notícia. Então, a este ato chamamos uma palavra grega que se diz querigma e que significa proclamação. Portanto, é o primeiro anúncio com a mensagem central do cristianismo. Diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E este anúncio pretende provocar um encontro pessoal de quem ouvia com o próprio Jesus e que a partir daí surgisse uma conversão na sua própria vida. Por um lado, o anúncio deve ter sido bastante convincente, porque aquela audiência conhecia as Escrituras. Mas por outro, deve ter sido desafiante, porque no fundo é dizer: vocês, enquanto comunidade, estiveram envolvidos na morte do Messias. E, não é, Ana? Como é que o povo reagiu a isto? Bom, podemos se calhar dizer que a reação foi um toque no coração. Lucas descreve que as pessoas ficaram compungidas no coração e perguntaram: que havemos de fazer então, irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Os atos registam que nesse dia 3.000 pessoas se uniram ao movimento cristão e foram batizados. É um número absolutamente extraordinário para aquele tempo e para aquele contexto, não é? Numa única tarde, portanto, é mesmo impressionante. O discurso de Pedro deve ter sido mesmo muito, muito convincente. E é o mesmo Pedro que semanas antes, não é, tinha negado conhecer Jesus com medo de uma criada, não é? E é agora ele que faz este discurso público diante de milhares. Se pensarmos bem, a diferença é que agora já recebeu um dom, o Espírito Santo. Ou seja, percebe-se que há aqui uma causa e efeito, não é? Exatamente, é esse o ponto, Manuel. É literalmente o cumprimento do que Jesus tinha prometido. Sereis revestidos com o poder do alto. E a partir daqui começa algo de completamente novo. É a formação de uma comunidade que vai ser o embrião da igreja. Lucas descreve-a com um detalhe que parece um pequeno retrato idílico, mas que tem uma profundidade enorme. Manuela, queres ler essa passagem, por favor? Sim, claro. Diz assim: eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os que tinham abraçado a fé viviam unidos e punham tudo em comum. Vendiam os seus bens e propriedades e distribuíam o produto por todos, segundo as necessidades de cada um. Com um só espírito frequentavam diariamente o templo e partiam o pão em suas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. É bonito, não é? É uma imagem belíssima, de facto, mas podemos atentar no contexto para entender porque é que terá acontecido assim. Muitos daqueles 3.000 que se converteram eram peregrinos vindos de longe, de muitos locais afastados de Jerusalém. Não tinham de facto casa em Jerusalém, não tinham família que lhes desse suporte ali e de repente precisavam de ser acolhidos, alimentados, encontrar um lugar para dormir. E a resposta da nova comunidade foi uma abertura total de coração e de bens que simplesmente transformou a situação. Era uma nova família, no fundo, baseada não no sangue, mas na fé. Sim, podemos imaginar o que era chegar a Jerusalém como peregrino, ouvir o Pedro pregar, ficar com o coração tocado, como disseste, convencido, pedir o batismo e de repente descobrir que fazes parte de algo muito maior. Que há irmãos e irmãs que te acolhem, que partilham a refeição contigo, que te ensinam. É uma experiência comunitária radical, original, muito pura, não é? Que aquele mundo greco-romano simplesmente não conhecia, não é? Nunca terá visto antes. Mas Lucas, e é bom sublinhar isto, com a honestidade que o caracteriza, não nos apresenta uma comunidade perfeita, não é, Manuela? Sim, é verdade. Há um episódio que acontece logo nos primeiros capítulos.
Ananias e Safira, um casal da comunidade, vendem um terreno, mas ficam com uma parte do dinheiro para si e mentem à comunidade dizendo que estão a dar tudo. É um episódio de corrupção interna, de falta de integridade, mas são esses detalhes que também dão veracidade ao relato de São Lucas. Penso que neste podcast já se falou disto, até penso que foi no episódio com a Ana. Sim, foi. Eu acho que até já se falou em mais do que um. É o chamado critério do embaraço. Basicamente, se os evangelhos tivessem sido inventados, os autores não teriam inventado detalhes que colocassem estas novas comunidades cristãs numa situação desfavorável, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo. Portanto, a presença de material embaraçoso para estes primeiros cristãos, nestes relatos, tende a ser tomada pelos estudiosos do Novo Testamento como um indício da autenticidade destes textos e por isso se chama o critério do embaraço, o critério de veracidade baseado neste embaraço que estes episódios relatam. É isso mesmo. E dá para perceber, como dissemos, que Lucas põe isto de propósito, porque talvez o evangelista também estivesse a fazer uma advertência aos cristãos, ou seja, dizer que ser templo do Espírito Santo, receber este Espírito é uma coisa séria e não é possível fingir que não acontecem coisas más perante Deus, não é? Porque ele de facto sabe tudo. Pois é. E é muito interessante porque esse relato faz eco de uma outra história do Antigo Testamento sobre 2 sacerdotes, filhos de Arão, que desrespeitaram o tabernáculo e morreram subitamente. Lucas parece estar a dizer que este mesmo princípio da santidade que se aplicava ao templo físico aplica-se agora à comunidade dos crentes. Deus habita aqui, na comunidade, e isso exige, portanto, integridade e honestidade. É isso mesmo. Mas o problema maior, para já, como o Lucas vai mostrar, não virá do interior da comunidade, vem de fora. Os líderes religiosos do Templo de Jerusalém estavam cada vez mais ameaçados por este novo movimento que surgiu com o Messias. E, no fundo, viam-no como uma seita perigosa que punha em causa a sua autoridade e até a continuidade desta religião judaica. E por isso começam as perseguições. Os apóstolos foram presos várias vezes. Mas há aqui um episódio que até tem uma certa dimensão cómica. Os apóstolos são presos e, durante a noite, um anjo liberta-os milagrosamente. E na manhã seguinte, os líderes do templo mandam buscá-los na prisão e recebem a notícia de que a prisão está fechada e guardada, mas por dentro não há ninguém. E, reparem, os prisioneiros estão no templo outra vez a pregar. Deve dar para imaginar a cara daqueles judeus. Sim, nós estamos-nos a rir, mas imagino que a cara deles não tenha sido, não tenha manifestado muito riso, não é? Mas a seguir o assunto vai ficar sério, de facto. Os apóstolos são novamente capturados, levados a julgamento, e é aqui que aparece aquele fariseu sábio chamado Gamaliel. E então, Gamaliel diz ao tribunal algo que ficou célebre. Diz assim, passo a citar: "Sou de opinião que não façam nada contra estes homens. Mandem-nos embora, porque se este plano e este movimento são apenas ideias de homens, acabam por falhar. Mas se vêm de Deus, não conseguirão destruí-los e corremos o risco de estar a lutar contra Deus." É de facto um argumento que 2000 anos depois continua a ser irrefutável, não é? É mesmo, e que de certa forma é a prova histórica da sua verdade, que continua a estar diante dos nossos olhos. O movimento de Jesus sobreviveu às perseguições romanas, à Inquisição, ao nazismo, ao comunismo, às perseguições no Médio Oriente hoje, infelizmente há demasiado tempo. 2000 anos de história dizem-nos que Gamaliel estava coberto de razão. É mesmo. Sim. E agora vamos avançar um pouquinho na narrativa de Atos e chegamos aqui a uma das figuras mais marcantes desta primeira parte do livro. Ele chama-se Estevão e é uma história que nos vai falar de coragem e fé, não é, Ana? É isso.
Estevão aparece-nos como um dos primeiros diáconos da comunidade de Jerusalém, ou seja, pessoas que eram escolhidas para um serviço especial, garantir a justa distribuição dos alimentos por todos os membros da comunidade. O Papa Francisco, no seu jeito muito próprio, explicava-nos isto. Os apóstolos estão cada vez mais conscientes de que a sua vocação principal é rezar e anunciar o Evangelho, e resolvem a questão instituindo um núcleo de 7 homens de boa reputação que, depois de terem recebido a imposição das mãos, se ocuparão do serviço nos refeitórios. Trata-se de diáconos que são criados para isto, para o serviço. Na Igreja, o diácono não é um sacerdote de segundo plano. É outra coisa. Não é para o altar, mas para o serviço. Sim, e segundo o próprio São Lucas, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo e rapidamente vai além do serviço associado ao refeitório. Começa a fazer sinais e prodígios e a pregar com sabedoria e com uma eloquência que os seus adversários não conseguem refutar. É caso para dizer que, se não o conseguem vencer com argumentos, vão encontrar outra forma para o silenciar, não é? Sim. O Papa Francisco, nesse mesmo texto, continua a falar-nos sobre isso e diz, vou voltar a citar, os seus adversários escolheram a solução mais mesquinha para aniquilar um ser humano, a calúnia ou o falso testemunho. Fim de citação. Arranjam testemunhas falsas que o acusam de desonrar Moisés, de ser um terrorista que pretende destruir o templo. Também já tinham acusado Jesus do mesmo, não é? Se nos recordarmos. Exato. É uma coisa triste, mas continua a ser reconhecível nos nossos tempos, não é? Infelizmente, é verdade, Ana. E a resposta de Estevão ao julgamento é um dos textos mais longos e impressionantes dos Atos. Faz um discurso que é uma releitura de toda a história de Israel. Um bocadinho a imagem do que fez São Pedro no Pentecostes. E no fundo mostrando que em cada geração Israel resistiu e rejeitou os mensageiros de Deus. Por exemplo, José foi vendido pelos próprios irmãos, Moisés foi rejeitado pelo povo que iria libertar, os profetas foram perseguidos. E Estevão conclui: a rejeição de Jesus é mais um elo nessa mesma cadeia. Portanto, é uma acusação de Estevão direta e sem rodeios. E, Manuela, qual foi a reação do tribunal? Bom, a reação foi uma reação muito violenta e imediata. Os membros do tribunal ficaram furiosos, arrastam Estevão para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. E é aqui que São Lucas faz algo de muito deliberado. Descreve Estevão a morrer com um paralelismo perfeito com Jesus na cruz. Estevão olha para cima e diz que vê os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E as suas últimas palavras são de perdão. E diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ainda: Senhor, não lhes imputes este pecado. Exatamente como Jesus fez na cruz. Sim, é muito impressionante essa descrição. E nesta cena há um detalhe que Lucas descreve propositadamente. Diz-nos que há ali um jovem que guardava as capas dos que estavam a apedrejar Estevão e que aprovava completamente o que estava a acontecer. Era um tal Saulo, discípulo de Gamaliel, e o futuro apóstolo Paulo, como nós o conhecemos hoje. É quase como se Lucas nos dissesse: guarda bem este nome porque esta história não vai acabar aqui, ok? É isso mesmo. Vamos já ver na segunda parte do episódio. Mas, quanto a Estevão, podemos sublinhar que foi, de facto, o primeiro mártir da Igreja. E que foi o primeiro de uma multidão que dura até aos dias de hoje, por incrível que pareça. Sabemos que este é um tema duro, mas ao falar do início do cristianismo é inevitável falar desta palavra, martírio. E Manuela, queres ler-nos como é que a Igreja define este ato? Sim, claro. O Catecismo define o martírio como
o supremo testemunho dado em favor da verdade da fé e da doutrina cristã. E acrescenta: os primeiros cristãos sentem-se impelidos pelo Espírito Santo a organizar a sua vida sobre a base daquele mistério de amor. Ou seja, como o Senhor Jesus deu a sua vida por eles, assim também eles podiam e deviam dar a vida por ele e pelos irmãos. Os mártires amam Cristo na sua vida e o imitam na sua morte. Sim. É mesmo. Há um exemplo que me ficou na memória, embora num contexto posterior, no século I, de Santo Inácio de Antioquia, bispo. Ele foi perseguido, foi preso e foi levado para Roma para ser dado como alimento às feras do Coliseu, como aconteceu com tantos cristãos. E escreveu cartas durante a viagem que chegaram até nós e dizia coisas como: deixem-me de servir de alimento às feras, pois através delas posso chegar a Deus. É quase chocante e incrível perceber que aqui, no meio desta imagem terrível, no entanto, há uma paz e uma alegria que ultrapassam completamente a lógica humana, não é? É verdade. Mas podemos lembrar-nos que o martírio, como dizia há pouco, não é só uma coisa do passado. E o Papa Francisco, aqui há uns anos, disse mesmo isso. Diz ele que hoje em dia há mais mártires do que no início da Igreja. E até pode parecer estranha esta afirmação, mas é bom recordar que hoje em dia há perseguições a cristãos em várias partes do mundo. Talvez não na Europa, que nós vivemos, mas sim na África, no Médio Oriente, na Ásia, e que muitas vezes nem chegam às notícias, não é? Sim. É duro. É verdade. Felizmente, a maioria de nós não estamos nessa situação. Estamos aqui, alguns em Portugal, confortavelmente a ouvir este podcast, mas pode acontecer que alguém perante estes relatos se questione: isto aplica-se a mim? Tenho também de estar disposto ao martírio? Parece-me muito radical. Sim, é verdade. Ana, mas o Concílio Vaticano II diz que todos os cristãos devem estar dispostos a confessar a Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz, em meio das perseguições que nunca faltarão à Igreja. E João Paulo II dá-nos uma resposta muito bonita e muito equilibrada sobre este assunto, dizendo: nem todos são chamados ao sangue do martírio, mas todos somos chamados a viver diariamente o martírio branco, o martírio sem derramamento de sangue. Sim, este martírio branco significa, no fundo, dar testemunho nas realidades mais simples da vida cotidiana. Ou seja, fazer de si mesmo um dom a Deus e aos irmãos. E podemos pensar naquelas situações em que temos que ser compreensivos com quem nos irrita. Por exemplo, perdoar alguém da família em casa que pegou connosco, aquele colega que é chato, até impertinente no trabalho, aquela situação no trânsito que foi completamente desagradável. Enfim, há tantas e tantas situações no dia a dia que são pequeníssimos sacrifícios que nós podemos absorver como pequeninos martírios. E sempre nesta lógica do perdão, o Papa Francisco sublinhava que os mártires perdoam sempre os algozes, ou seja, aquelas pessoas que lhes fazem mal. Por isso nós também somos chamados a perdoar no pouquinho de cada dia. Sim, essa é uma ideia que me consola muito. Pensar que não é preciso ser um herói extraordinário para dar testemunho. Basta ser fiel nas pequenas coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É isso. E ao longo da vida passamos por diversas provações. Sim. E pode ser a doença, pode ser o sofrimento, pode ser uma dificuldade que atravessamos. Em vez de entrarmos numa espiral de ressentimento, de amargura, de revolta, podemos fazer o que os santos sempre fizeram e aprender com eles, unir essa dor aos sofrimentos de Cristo. Oferecê-la por uma intenção específica, pela paz na minha família, por alguém que está a sofrer, pela conversão de alguém que amamos. Não é uma resignação passiva, é uma forma ativa de dar sentido ao sofrimento. É isso mesmo. Muito bem.
Propunha fazermos aqui uma pausa, que já atravessamos aqui uma boa parte dos atos e com momentos muito intensos, e voltávamos já de seguida, pode ser? Sim, claro. Sim, parece-me bem. Até já. Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar Para a mudança gradual de gente comum. tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Então estamos de volta e agora vamos continuar a narrativa dos atos. Antes do intervalo chegamos até aquele ponto da morte de Estevão e este tema foi tão importante porque vai desencadear algo que muda radicalmente a trajetória deste movimento cristão. Então a Manuela pode contar-nos o que se passa a seguir, por favor. Sim. A morte de Estevão acende uma perseguição muito violenta e generalizada em Jerusalém. E os crentes começam a dispersar-se, com medo, a fugir, não é? Fogem para a Judeia e para a Samaria. O que parece ser uma derrota do movimento torna-se o veículo da sua expansão, não é? E mais uma vez, costuma-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas, não é? Exatamente. É um padrão, não é? É um padrão que vemos muitas vezes na história da salvação. A semente que cai na terra parece morrer, mas germina com muito mais fruto. Pois é. E Lucas mostra-nos como pessoas completamente inesperadas começam a seguir Jesus. Na Samaria, os missionários dispersos chegam a um feiticeiro famoso chamado Simão, que impressionava toda a gente com as suas artes e que se considerava uma figura de grande poder. E ele próprio acaba por acreditar e pedir o batismo, mas depois vira o bico ao prego e tenta comprar o poder de conferir o Espírito Santo com dinheiro. E Pedro é muito duro com ele e responde-lhe à letra, diz-lhe que o dom de Deus não se compra com prata. A mensagem é muito clara, o caminho de Jesus não é sobre ganhar poder ou prestígio, mas sobre desistir do poder e do prestígio para servir. Pois, essa mensagem ainda hoje precisa ser muitas vezes repetida, não é? Olá, se não precisa. E depois, a seguir, também nos Atos há outra história fascinante de Filipe e de um etíope, que é um alto funcionário da rainha da Etiópia, que tinha ido a Jerusalém adorar a Deus e estava a regressar a casa. Então ele viajava na sua carruagem a ler o livro do profeta Isaías. E, pela mesma ocasião, o Espírito Santo inspira Filipe a ir ter com aquela carruagem e Filipe aproxima-se e pergunta-lhe: entendes o que estás a ler? E o homem responde com uma honestidade desarmante: como poderia eu entender se ninguém me explicar? E convida Filipe a sentar-se ao seu lado. Pois é, esse etíope estava a ler a passagem de Isaías sobre o servo sofredor, que diz assim: como a ovelha foi levado para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o que o tosquia, assim ele não abriu a boca. E pergunta a Filipe: de quem é que fala o profeta, de si próprio ou de outro? E Filipe pega nisto e a partir dali faz o seu próprio querigma, o anúncio sobre Jesus de que falavas há pouco, Zé Pedro. Aquele homem fica tão convencido que quando passam por um curso de água, manda parar a carruagem e pergunta: que me impede que eu seja batizado? E é mesmo ali que ele é batizado. Lucas diz que depois disso ele seguiu o seu caminho cheio de alegria, como pessoa renovada. Realmente é uma história muito, muito bonita, porque aquele homem é um exemplo de alguém que estava genuinamente à procura de Deus, que tinha ido a Jerusalém para o adorar, que estava a estudar as Escrituras com afinco, mas que precisava de alguém que o ajudasse a ligar todas estas pontas soltas.
E Filipe, guiado pelo Espírito Santo, aparece exatamente no momento certo, exatamente com a chave que faltava. E é assim que funciona a evangelização, não é? Ou seja, não é uma invasão, é muitas vezes a resposta a uma sede que já cada um de nós tem. Faz-me lembrar, Manuela, se me permites, uma tal sede de um tal Zaqueu, não é? Exatamente, exatamente. Isto é para os seguidores fiéis do nosso podcast. Essa frase é muito bonita e de seguida, no relato dos Atos, há um episódio que marca um ponto de viragem absolutamente fundamental na história da Igreja. E falo do encontro de São Pedro, do apóstolo, com o centurião Cornélio em Cesareia. E vamos ver que este é um momento que vai mudar para sempre a compreensão que os discípulos tinham da sua missão. Ana, podes explicar-nos o que é que aconteceu? Sim, esta história deste Cornélio, que era um oficial do exército que ocupava, naquele tempo, a Terra Santa, odiado naturalmente pelos judeus, porque a lei judaica proibia terminantemente aos judeus entrar em casa de um não-judeu por razões de pureza ritual. Mas Cornélio era um homem de fé genuína. Rezava a Deus, dava esmolas generosamente, era respeitado por todos. E um dia, um anjo aparece-lhe e diz-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. E pede-lhe que vá buscar um homem chamado Pedro, que está na cidade de Jope. Sim, e os Atos contam-nos também que, ao mesmo tempo, Pedro estava em oração no terraço da casa onde estava hospedado e que teve uma visão. E então viu um grande lençol a descer do céu, cheio de todos os tipos de animais que a lei judaica considerava impuros e proibidos de comer. E ouviu uma voz: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro recusa: de modo nenhum, Senhor, nunca comi nada profano ou impuro. E a voz responde: não chames impuro ao que Deus purificou. Isso acontece 3 vezes e Pedro fica a interrogar-se sobre o que poderia significar aquela visão. Sim, e de repente chegam os mensageiros de Cornélio e o Espírito diz a Pedro que vá com eles sem hesitar. Então Pedro, apesar de toda a tradição que lhe dizia que não o devia fazer, quando chega à casa de Cornélio, percebe a visão que ele teve não era sobre a comida. No fundo, era uma preparação para este momento, que era para ficar de pé entre pessoas que a sua tradição considerava impuras. E Pedro diz algo que é um momento histórico. Na verdade, estou a compreender que Deus não faz acepção de pessoas, mas que, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é bem aceito por ele. Pois é, e enquanto Pedro ainda está a falar sobre Jesus, acontece algo completamente inesperado. O Espírito Santo desce sobre todos aqueles presentes em casa de Cornélio, judeus e gentios, exatamente como tinha acontecido com os discípulos no Pentecostes. Os que tinham vindo com Pedro ficaram estupefactos, porque o Espírito se derramava também sobre os gentios. E Pedro, nessa altura, conclui: quem pode proibir que sejam batizadas estas pessoas que receberam o Espírito Santo, tal como nós? E ordena então que sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Suponho que foi um momento revolucionário. Sim. Ou seja, a boa nova não é só para Israel, é para todos. Sim, sem dúvida. E é o Espírito Santo que o torna evidente, de uma forma que não deixa margem para dúvida. Depois disso, o movimento Jesus deixa de ser de um subgrupo do judaísmo e começa a ser uma realidade verdadeiramente universal. É mesmo isso. E reparemos que até os outros apóstolos e crentes em Jerusalém ficaram chocados quando Pedro voltou e lhes contou o que tinha acontecido. E perguntaram-lhe mesmo, não é? Foste a casa de homens não circuncidados? Ou seja, que significa que não são judeus. E comeste com eles? E Pedro teve de explicar toda a sequência da visão e daquele Pentecostes dos gentios. E a conclusão foi, citando: portanto, Deus deu também aos gentios a conversão que conduz à vida.
Então, em conjunto, glorificam todos a Deus e podemos dizer que esta foi uma abertura muito grande na mentalidade daqueles homens simples da Galileia, não é, Ana? Sim, e é bom sublinharmos aqui que a opção pela universalidade não foi uma invenção de Pedro. O Papa Bento XVI explicou-nos que no Pentecostes deu-se um novo pacto, que o Espírito se inscreve nos corações de quantos creem em Cristo. A extensão do pacto a todos os povos da terra é representada por São Lucas através de um elenco de populações considerável para aquela época. Com isto, é-nos dito algo muito importante, que a Igreja é católica desde o primeiro momento, ou seja, ela abraça o mundo inteiro, supera todas as fronteiras de raça, classe e nação. Esta mensagem é atualíssima nos tempos que correm. Precisa de ser muitas vezes lida, não é? Os Atos dos Apóstolos hoje em dia. Sim, sim, e repetida. E pronto, e entretanto, neste mesmo período, decorre em paralelo uma outra história que vai ter consequências imensas para o futuro do movimento cristão. Falamos há pouco do jovem Saulo, lembram-se? Exato. Que estava presente na morte de Estevão. E Saulo tomou como missão pessoal a erradicação do movimento de Jesus. E ia de casa em casa, em Jerusalém, prendia os homens e mulheres e levava-os para a prisão. Portanto, ele assumiu essa missão de perseguir quem seguia Jesus, não é? Eram caça-cristãos, no fundo. Exatamente. É isso, e depois soube que o movimento se tinha espalhado para Damasco, a norte, e munido de cartas das autoridades religiosas de Jerusalém que o autorizavam a prender os seguidores de Jesus nessa cidade, em Damasco, e trazê-los acorrentados para Jerusalém, lá vai ele. Era um homem determinado, com uma convicção genuína de que estava a proteger Israel e a honrar a Deus. Na sua perspectiva, era um herói, só que estava completamente errado, não é, Zé Pedro? É isso mesmo, porque no caminho para Damasco, então uma luz fulgurante derruba este Saulo do cavalo e deixa-o prostrado por terra. E uma voz lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta: sou Jesus, aquele que tu persegues. Como consequência desta luz, Saulo fica cego, sem forças, sem palavras. Os homens que vinham com ele estão parados e não percebem nada do que está a passar. Jesus dá a indicação a Saulo, dizendo: levanta-te, vai a Damasco, e aí te será dito o que tens de fazer. Este é um encontro completamente inesperado e avassalador. Saulo não procurou Jesus, não estava aberto a uma conversão, pelo contrário, estava no auge da sua campanha de perseguição e ainda assim Jesus aparece-lhe, sai ao caminho. Isto diz-nos algo muito importante: a graça de Deus não depende da nossa abertura ou da nossa disposição. Deus pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer situação. Sim, pois é verdade. E a seguir, Saulo chega a Damasco, cego, sem comer, sem beber, durante 3 dias. E um discípulo de Damasco, chamado Ananias, não o Ananias corrupto que falámos anteriormente, esse discípulo, portanto, recebe uma visão de Jesus a mandá-lo procurar Saulo. Ananias fica muito hesitante porque sabe o que é que o Saulo fez, não é? E toda aquela perseguição que ele estava a empreender aos cristãos e fica muito hesitante, dizendo: Senhor, tenho ouvido falar muito deste homem, todos os males que fez aos teus santos em Jerusalém. E Jesus responde: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante das nações e dos reis e dos filhos de Israel. Ananias vai, impõe-lhe as mãos, Saulo recupera a vista e é batizado. E assim começa a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, aqui temos a conversão
não é? Sim, retumbante, não é? Ou seja, podemos imaginar a estupefação das pessoas que acompanhavam Saulo, não é? O homem que vinha para prender os cristãos está agora a pregar que Jesus é o Messias. Manuela, tu bem dizias que este livro era um livro de aventuras, não é? Exato. Certo. De facto, perante isto, havia quem não acreditasse que a conversão de Saulo era genuína. Aliás, os próprios discípulos em Jerusalém, quando Saulo lá chegou, tinham medo dele. Mas, uma vez convencidos, abraçaram-no depois como irmão na fé. Sim, e Saulo, que nas suas viagens pelo mundo greco-romano usava o nome Paulo, tornou-se a figura mais determinante da expansão do cristianismo pelo Mediterrâneo. É uma das conversões mais espetaculares da história humana e um sinal permanente de que a graça de Deus, de facto, não tem limites. É, sim. Se São Paulo se converteu, qualquer pessoa se pode converter, não é? Exato. Portanto, como dizia bem, Ana, esse São Paulo vai ser o grande missionário pelo mundo romano, porque podemos nos lembrar que ele era uma pessoa culta da elite judaica e que era muito viajado e dominava o grego como língua. Então ele vai fazer 3 grandes viagens pelo Mediterrâneo, chegando a cidades tão distantes como Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalónica, Atenas. E ele tinha um método. Chegava à cidade e ia primeiro à sinagoga local e começava a mostrar com as escrituras do povo judeu que Jesus era aquele rei messiânico prometido. E, Manuela, como é que as pessoas respondiam perante isto? Nas sinagogas, algumas pessoas ficavam convencidas e aderiam ao movimento. Outros ficavam furiosos e organizavam campanhas para o expulsar. E quando isso acontecia, Paulo ia para o mercado da cidade, montava a sua tenda de couro, porque ele era artesão, e ali continuava a partilhar as boas novas com toda a gente que passava. Era uma vida muito difícil e muito física, mas aqui também se mostra bem a determinação de Paulo. Mesmo, mesmo. E havia razões para esta oposição ser às vezes tão violenta. A adoração aos deuses pagãos não era só uma questão religiosa, era como que o cimento social e económico das cidades romanas. E, portanto, Paulo não estava ali a acrescentar Jesus como mais um deus, entre aspas, à lista. Estava a dizer que todos os outros deuses eram falsos e impotentes. E, portanto, isto era uma ameaça a toda a ordem estabelecida. E daí esta reatividade tão grande a este ministério de Paulo. Sim, como dizes bem, há aí uma dimensão política intrínseca, não é? Quando Paulo chamava Jesus de Senhor, estava a usar títulos que normalmente eram atribuídos apenas ao imperador romano. A mensagem podia facilmente ser interpretada como uma subversão ao poder instalado, como uma ameaça à autoridade de Roma. E por isso Paulo foi diversas vezes espancado, preso, apedrejado e até expulso de cidades onde ia. Portanto, ele viveu mesmo experiências extremas. Sim, mas o que me impressiona é que ele não fugia desses sofrimentos. Ele acreditava que as suas próprias dificuldades eram um reflexo do sofrimento de Cristo pelos outros. Dizia que era o amor de Deus que o impelia a continuar, independentemente do preço. E é verdade que as comunidades que ia formando tinham algo genuinamente diferente e que atraía as pessoas. Exatamente. Naquelas pequenas e novas comunidades cristãs, todas as pessoas eram tratadas como iguais, independentemente da etnia, do género, do estatuto social. Isto era uma total novidade naquela época. Escravo ou homem livre, judeu ou grego, homem ou mulher, todos eram recebidos como irmãos. Partilhavam as refeições, cuidavam dos pobres. Era um estilo de vida completamente diferente daquele que o mundo romano conhecia e que simplesmente não existia, não tinha ainda sido inventada em mais lado nenhum. Aquela diferença era ela em si mesma um testemunho muito poderoso. Sim, gostava de sublinhar algo que disseste aí, não é? Que o cuidado, por exemplo, com os doentes era uma marca característica dessas comunidades. No fundo, era o exemplo que eles tinham de Jesus, que perante a fragilidade humana se tinha feito presente, abaixando-se até nós para nos levantar.
E eu falo isto porque há uma frase do Papa Francisco que sintetiza isto. Então ele dizia assim que para a Igreja cuidar dos doentes não é uma atividade opcional, mas sim é parte integrante da sua missão. E por isso vemos também este caráter tão assistencial na nossa Igreja hoje e ao longo dos séculos. E essa ideia nasceu nas comunidades dos Atos, não é? E como dizia, é de facto um dos traços mais reconhecíveis das instituições da Igreja. Verdade. E foi em Antioquia, a grande cidade comercial da Síria, que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Antes eram conhecidos como os seguidores do caminho, e Antioquia foi a primeira comunidade cristã verdadeiramente internacional. Ali estavam pessoas de todo o mundo mediterrâneo. E foi a partir de Antioquia que Paulo e os seus companheiros partiram para as várias viagens missionárias que levaram a mensagem de Jesus pelos confins do mundo romano que era conhecido naquele tempo. Certamente. Nesta descrição das viagens de Paulo, há ali como que um parênteses no capítulo 15 dos Atos, sobre um episódio que, como vamos ver, também pode ser familiar também no nosso tempo. Ou seja, havia cristãos que levantavam dúvidas e dúvidas práticas, não é, Manuela? Sim, é verdade. É o episódio do chamado Primeiro Concílio da Igreja em Jerusalém. Isto porque os cristãos, que vinham da Judeia e estavam a pregar, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Isso gerou imenso debate e aquela comunidade decide não resolver o assunto só localmente. Então envia Paulo, Barnabé e outros a Jerusalém para discernir com os apóstolos e anciãos. Então temos aqui uma sucessão de etapas para resolver essa questão. Primeiro, em Jerusalém há uma reunião para considerar o caso. Os apóstolos e os anciãos reuniram-se para discernir a situação. Depois seguem testemunhos com autoridade e escuta real. Pedro recorda o que Deus já fez, inclusivamente dando o Espírito Santo aos gentios, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Depois, Paulo e Barnabé também testemunham a sua experiência missionária entre os gentios. Tiago interpreta tudo à luz das Escrituras e propõe uma decisão voltada para a unidade. E por fim, surge essa decisão e a sua comunicação. O resultado aparece como um decreto enviado à Igreja de Antioquia para que a decisão seja recebida e aplicada. Há aqui uma ordem, uma ponderação, uma colegialidade deste chamado primeiro concílio, que no fundo é a reunião que junta todos os que dirigem a Igreja, que são os apóstolos. E a decisão não surge como uma simples opinião do líder. No mundo atual, esta parece a lógica reinante, não é? Mas na Igreja, isto surge como uma convergência após um discernimento. E há uma frase muito bonita e marcante nos Atos que diz assim que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, este episódio revela que para a Igreja no futuro esta é a maneira certa de fazer as coisas, mas sempre reconhecendo que quem guia tudo é o Espírito, que naturalmente não elimina a responsabilidade de cada membro da Igreja de examinar os factos, ouvir os testemunhos, como tu bem relataste, e de decidir em conjunto com a ajuda do Espírito Santo. De facto é algo que devemos reaprender continuamente a viver no meio da Igreja, a tal sinodalidade de que o Papa Francisco tantas vezes trouxe à baila, sempre guiada pelo Espírito Santo. É verdade. Depois deste périplo, Paulo sente um chamamento profundo para voltar a Jerusalém. E todos os seus amigos tentam dissuadi-lo. Então podemos imaginar que Jerusalém estava cheia de antigos colegas seus que o queriam ver morto. Os líderes judaicos nunca lhe tinham perdoado a sua conversão. Mas, Ana, Paulo teria razões muito pessoais e espirituais até para ir lá, não é?
Sim, assim era. A comunidade de Jerusalém estava a sofrer com uma seca severa, escassez de alimentos, e Paulo tinha organizado durante as suas viagens uma grande recolha de fundos nas diversas igrejas que tinha fundado para tentar apoiar estes irmãos que estavam a atravessar um período de grande dificuldade. Era um projeto que lhe era muito querido, porque era um sinal concreto de solidariedade e de unidade entre as comunidades da diáspora e a comunidade mãe de Jerusalém. Portanto, Paulo queria levar pessoalmente esse donativo. Para ele era muito mais do que dinheiro, era um símbolo. Sim, mas se me permitem, não é? Também podemos imaginar que havia também ali uma dimensão pessoal. Paulo sabia que tinha perseguido e destruído famílias cristãs em Jerusalém. Ir a Jerusalém para servir essas mesmas pessoas era um ato de penitência e de reparação. Era, no fundo, seguir os passos do Mestre, os passos de Jesus, que também foi a Jerusalém sabendo que lá seria entregue. Há aqui uma semelhança, não vos parece? Sim, é muito bem visto, Manuel, esse paralelismo, não é? E, como dizes bem, era previsível quando Paulo chegou a Jerusalém, os seus inimigos estavam prontos para isso e encontraram-no. Uma multidão formou-se e tentou matá-lo. Os soldados romanos salvaram-lhe a vida, levando-o preso sob custódia. E aqui depois os líderes judeus começam a acusá-lo de iniciar uma revolta. Já vimos isto antes com Jesus, né? Mas não conseguiram provar nada. E os romanos ficaram em apuros. Percebiam que Paulo não era um criminoso, mas as suas afirmações sobre um judeu crucificado, que era o rei ressuscitado e que agora era o rei do mundo, continuavam a causar problemas neste Império Romano, não é? Sim, e Paulo foi transferido então de uma prisão para outra, de Jerusalém para Cesareia, e depois exigiu, usando o seu direito de cidadão romano, que o seu caso fosse julgado diretamente no Tribunal do Imperador em Roma. E assim foi. Foi enviado por um navio para Roma. Pois, e esta viagem para Roma é em si mesma mais uma aventura deste enorme livro de aventuras. O navio é apanhado por uma tempestade violentíssima no Mediterrâneo, 14 dias de tempestade, toda a tripulação entra em pânico, mas Paulo estava completamente sereno. Lucas descreve-o a partilhar uma refeição com todos a bordo, a tomar o pão, a dar graças, a partir e a distribuir exatamente como Jesus tinha feito na noite antes da paixão, e promete-lhes que Deus não vai deixar morrer nenhum deles. E o que é certo é que o navio, perante a violência da tempestade, acaba por se partir contra as rochas, mas toda a tripulação e todos os passageiros chegam vivos à terra, o que é literalmente milagroso. Paulo, depois disso, chega finalmente a Roma, já por via terrestre, onde é colocado em prisão domiciliária, ou seja, há um soldado que o guarda numa casa, mas com liberdade para receber visitas e também para ensinar e evangelizar. Sim, mesmo em prisão domiciliária, Paulo continua a sua missão, acolhe grupos de judeus e de gentios em sua casa, anuncia-lhes a boa nova de Jesus, escreve cartas às comunidades que fundou, e são essas cartas que temos hoje no Novo Testamento como as Epístolas de Paulo. É um testemunho impressionante da capacidade de viver a missão em qualquer circunstância que ele nos legou. E Lucas, depois disto, terminou o livro dos Atos de uma forma que é deliberadamente aberta. Ou seja, Roma era o centro do poder mundial. Era onde o imperador governava o mundo inteiro, no fundo. E ali, no coração do império mais poderoso da Terra, crescia silenciosamente um reino alternativo. Fundado não na opressão e no poder militar, mas no serviço, no amor e no perdão. E este Paulo, um prisioneiro, como dizíamos, a partir da sua casa, era o seu embaixador. E este aqui é um contraste completamente intencional, não é? Sim. É bom sublinharmos, de facto, que o livro dos Atos dos Apóstolos não tem um final fechado, não há um capítulo de conclusão. Lucas deixa-nos em aberto o fim da história propositadamente. A mensagem para o leitor é clara, a história ainda não acabou.
A missão que Jesus confiou aos apóstolos continua e cada leitor, em cada época e em cada lugar, é convidado a continuá-la e a ser parte dela. Esse aspecto, de facto, é muito tocante, porque no fundo significa que nós, aqui, hoje, em Portugal, no século XXI, somos também capítulos vivos dos Atos dos Apóstolos. O que fazemos, como vivemos, como testemunhamos, como amamos, isso é parte desta mesma história que começou no Pentecostes há 2000 anos. Fazemos também parte dela. Sim, isso é muito bonito. Portanto, é uma ideia que nos levanta a responsabilidade, mas também nos enche desta esperança. Não estamos sozinhos, não é? O mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos no Pentecostes, que desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, o mesmo que transformou Saulo em Paulo, o mesmo que deu coragem a Estevão para morrer com um sorriso de perdão, e esse mesmo Espírito Santo habita em cada um de nós cristãos batizados. Sim, sem dúvida. Muito bem, à luz disto, há aqui 5 lições que podemos partilhar. Propunha enumerar esses 5 pontos e vocês comentavam alternadamente, pode ser? Sim, Sim, ok. sim. Então, há aqui uma questão que é a docilidade ao Espírito Santo. Ana? O Espírito impede Paulo de ir para certas regiões e empurra Filipe para o encontro com o eunuco etíope. No livro dos Atos dos Apóstolos vemos que o protagonismo não é deles, mas de Deus. Devemos perguntar-nos todos os dias o que é que o Espírito quer de mim hoje, em vez de impormos os nossos próprios projetos àqueles que nos rodeiam, porque devemos ser permeáveis, dóceis a esta ação do Espírito. Como segunda reflexão, aquela coragem no testemunho, que tem um termo que se chama assim a parresia. Pedro e João, homens simples, sem estudos, não é? Confundem o sinédrio com a sua firmeza. O cristão atual vive frequentemente sob a tentação da vergonha social ou do medo do julgamento. Os Atos ensinam-nos que a nossa segurança não vem das nossas capacidades, mas vem da presença de Cristo. Aqui um terceiro aspecto que é muito importante, que é a centralidade da Eucaristia e da oração comunitária. Quando Pedro está na prisão, a Igreja reza por ele sem cessar. Nos nossos dias devemos lembrar-nos de que não existe cristianismo solitário. Ouvimos isso de Dom Manuel Linda no último episódio. A vida ascética exige a comunidade e a nutrição sacramental. A oração não pode ser um recurso de última instância, mas é a respiração da alma que nos sustenta na vida e na missão. Muito bem, depois há aqui um quarto aspecto que é a alegria e a tranquilidade perante o sofrimento. Após serem açoitados, os apóstolos saem do sinédrio contentes por terem sido achados dignos para sofrer em nome de Jesus. Portanto, então, nós nos dias de hoje temos que pensar que no meio das dificuldades económicas, familiares ou de saúde ou de trabalho, o cristão é chamado a manter a alegria espiritual, sabendo que a felicidade está mais em dar do que em receber. Por fim, o desapego e a generosidade, que tem este nome grego, é koinonia. O desapego dos bens materiais nos primeiros cristãos não era uma imposição legal, mas era um efeito da graça de Deus. Eles entendiam que os bens eram meios para servir e não fins em si mesmos para possuir. E este é um desafio enorme no mundo consumista em que nós vivemos. Sermos cristãos leva-nos a rever o nosso estilo de vida. Como é que usamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, em favor dos outros? É uma pergunta pertinente do nosso tempo. Sim. Portanto, foram 5 pontos, podiam ter sido mais, porque é tanta a riqueza dos Atos dos Apóstolos, mas o nosso tempo está a chegar ao fim e percorremos aqui um caminho muito rico que certamente nos toca a cada um de uma forma distinta. E agora mesmo para fechar, proponho que um de nós destaque alguma passagem que nos ficou marcada. Manuela, queres começar? Sim, sim. O ponto que mais me impressionou
é o do Pentecostes como em versão de Babel. Isso é uma realidade histórica do passado e também é uma realidade de hoje. A Igreja é chamada a ser esse lugar onde as diferenças não podem dividir, mas têm que se tornar uma riqueza maior. E o Espírito Santo é a graça que torna tudo isso possível. Ana, queres dizer alguma coisa? Se me permitem, eu gostava de realçar até 2 pontos. O primeiro deles é a ideia de que cada cristão é um templo do Espírito Santo. Isso transforma tudo. A forma como me vejo a mim própria, a forma como vejo os outros, a forma como cuido do meu interior. O segundo ponto que gostava de reforçar é o da conversão de Paulo. É um sinal de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Isso devia encher-nos de esperança e de ousadia para rezar por quem parece mais longe de Deus. Sim, é bem mesmo isso. E eu termino com este ponto, que é esta ideia de que o final dos atos está em aberto. E é uma ideia que me interpela sempre, porque nós somos os continuadores dessa história. E o nosso testemunho conta. Pequeno testemunho diário. E proponho aqui, mesmo para rematar o episódio, que já vai longo, umas palavras de Papa Francisco na exortação Evangelii Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho. E acho que nos podemos reconhecer nestas palavras, Ana. Não sei se queres ler. Claro que sim. Então diz assim o Papa: para manter vivo o ardor missionário é necessária uma decidida confiança no Espírito Santo, porque ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Mas esta confiança generosa tem que ser alimentada e para isso precisamos de o invocar constantemente. É verdade que esta confiança no invisível pode causar-nos alguma vertigem. É como mergulhar num mar onde não sabemos o que vamos encontrar. Eu mesmo o experimentei tantas vezes. Mas não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quer. O Espírito Santo bem sabe o que faz falta em cada época e em cada momento. Antes de fechar, queria só sugerir o seguinte. Se alguém que nos está a ouvir nunca leu os Atos dos Apóstolos, encorajamos mesmo a fazê-lo. É um livro muito vivo, muito acessível e que vai surpreender. E se gostarem, podem continuar com as cartas de São Paulo, especialmente as cartas aos Coríntios, aos Filipenses ou a carta aos Romanos. São textos que foram escritos há mais de 2000 anos, mas que parecem escritos para hoje. Aconselho. Muito bem. Então, muito obrigada, Ana e Manuela, por esta conversa tão rica. Muito obrigada, eu é que agradeço. Como sempre, foi um gosto estar aqui. Sim, igualmente, também. Foi muito bom. Muito bem. Foi um gosto ter-vos aqui. E obrigado a todos vocês que nos acompanham nesta caminhada. Prometemos voltar em breve com o segundo e o terceiro episódio do módulo 3. É um episódio duplo onde iremos explorar a fé originária dos apóstolos, que hoje conhecemos como credo. Até lá, peçamos ao Espírito Santo a força para renovar o compromisso de seguir Jesus, dando em segurança um pequeno passo de cada vez. Fica connosco. E até lá, ficamos juntos. Foi mais um episódio do nosso podcast. Se gostaram do que ouviram, podem ajudar-nos a continuar, podem dar-nos o vosso feedback enviando comentários, subscrever o canal, partilhar com quem possa gostar. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem connosco que ficamos juntos.